A geração de energia a partir de fontes renováveis está transformando o setor elétrico mundial. Neste cenário, as grandes usinas solares fotovoltaicas conquistaram papel de destaque. A Reivax tem mais de 30 anos de experiência no mercado de geração de energia e está presente em mais de 40 países ao redor do mundo. Para o segmento de usinas solares fotovoltaicas, a Reivax dispõe de uma solução completa para supervisão e controle, que inclui, dentre outras coisas, o Power Plant Controller e o software SCADA, uma solução totalmente integrada e robusta que permite uma operação tranquila, sem dores de cabeça. Fale conosco agora mesmo. Bom dia a todos e sejam bem-vindos a este webinar. Inicialmente, quero agradecer aos convidados que aceitaram prontamente o nosso convite para participar deste webinar. E também a todos aqueles que estão aqui conosco hoje assistindo. Sou Aníbal Reixo Abreu, gerente de marketing, produtos e novos negócios da Reivax. A Reivax fornece soluções para o setor elétrico há 34 anos. Está presente em mais de 40 países e possui sede em Florianópolis, com escritórios no Canadá e Baden, na Suíça. A Reivax é líder em soluções de controle de energia e atualmente também fornece soluções para o mercado de energia solar fotovoltaica. O assunto objeto deste webinar, Power Plant Controller, é uma parte importante em usinas fotovoltaicas centralizadas. Apesar de representar uma parte muito pequena no investimento total, possui papel relevante no desempenho e performance do empreendimento. Tem a função de controlar como a energia é injetada no ponto de conexão com o Sistema Integrado Nacional e também controlar a energia gerada em cada subparque, para que não ocorram ultrapassagens, que podem gerar penalidades. Nosso webinar está dividido em 3 partes. Inicialmente, iniciaremos com apresentações individuais de cada convidado. Participam conosco hoje Paulo Martins Quintão, engenheiro especialista na Gerência de Estudos Especiais do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Dalmir Capeta, gerente de energia e operação da medição da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. E Leonardo Reze, engenheiro especialista em análise de sistemas de potência da Engimpact, Bélgica. Na segunda parte, vamos promover uma discussão sobre o assunto com nossos convidados. E, por fim, abriremos para perguntas da audiência através do chat. Passo agora, então, a palavra ao engenheiro Paulo Quintão para iniciar sua apresentação. Por favor, Quintão, pode compartilhar a sua tela? Obrigado, Dalmir, pelas palavras introdutórias aí. Eu queria, em nome do ONS, agradecer aí, em nome da Gerência de Engenharia, a participação nesse evento. Eu acho que é um evento que tem tudo para dar certo e a principal contribuição que a gente vai fazer é mostrar realmente a importância, né, que tem esse equipamento, né, que é justamente no norte que a gente vem traçando todas as modificações de procedimento de rede ao longo dos últimos anos, né? O Leonardo participando também, o Leonardo contribuiu muito lá com aquele projeto que houve recente lá na EPE, né, junto com a GIZ. Então, é muito importante essa participação, divulgação de toda essa nossa visão, né? E o que a gente traça para o futuro aí em termos de aproveitamento das fontes renováveis, tá? Eu vou iniciar minha apresentação fazendo uma breve introdução, né, do papel do ONS, né, no sistema interligado, na operação do sistema interligado. Eu vou colocar aqui a caneta. Perfeito. A nossa principal missão, né, é garantir o suprimento de energia do país com qualidade e equilíbrio entre segurança e custo global da operação. Nós sempre estamos buscando a maior segurança
e um menor custo global, né? Ressaltamos que, ao contrário de alguns ISOs, né? Na verdade, o ONS não é nem um ISO, né? Um operador do sistema, né? Nós não possuímos nenhum ativo de geração, transmissão ou distribuição de energia, tá? Isso é uma característica nossa do ONS, tá? Bom, nós estamos divididos em 4 escritórios, né? O escritório central de Brasília, né? Que é onde fica o CNOS e o Centro de Operação Norte e Centro-Oeste. O escritório de Recife, né? Que fica o Núcleo Nordeste e o Centro de Operação Nordeste. O escritório central Rio de Janeiro, o Centro de Operação Sudeste. E o Florianópolis, o Núcleo Sul e o Centro de Operação Sul, tá? Então, esses 4 escritórios são responsáveis de forma coordenada, né, pela operação de todo o chamado Sistema Interligado Nacional, tá certo? Bom, então, dando aí início à nossa apresentação propriamente dita, né, qual é o panorama hoje da energia eólica e fotovoltaica no Brasil, né? Nós temos em torno aqui de 14,7 giga instalado em 2018 em termos de energia eólica, com uma previsão de até 2026 atingirmos 28 gigawatts, tá? Ou seja, um aumento de 15%. A energia solar ela vai ter um aumento até proporcionalmente maior do que a energia eólica. Por quê? Hoje já existe um parque consolidado, né? Só que nós vamos passar de 1,1% no ano de 2018 para 9,7 giga, né, no ano de 2026, né? Um aumento de 5%, mas é um aumento expressivo, né? Dado que a gente já está tendo um aumento significante da própria matriz eólica como um todo, tá? Então, nós chegamos nesse passo, né? Chegamos hoje, vocês vão ver aí na apresentação, nós tivemos que fazer várias adaptações, né? Mais evoluções dos procedimentos de rede. Eu vou apresentar isso para vocês, né? Para poder fazer com que esse montante de energia, né? Esse montante de energia eólica e fotovoltaica, né? Pudesse entrar, né, com segurança no sistema interligado, né? E tem vários requisitos, requisito de inércia, controle de tensão, você ter uma máquina rotativa e passar agora a ter inversores do tipo IGBT, ou seja, uma série de fatores que nós tivemos que tomar cuidado para a integração desse novo parque, né, das fontes renováveis de energia, tá? Bom, então qual é a característica principal da energia solar no Brasil, né? E aí a grande pegadinha, que eu sempre brinco com o pessoal que está assistindo as apresentações, né? A grande pegadinha é, mais uma vez, o primeiro mundo tentando enganar a gente, né? Que você for ver aqui o sul da Espanha, né? Itália, né? O próprio Saara aqui, né? O norte da África, né? Eles têm um máximo de energia, de irradiação solar de aproximadamente 1.700 kW por metro quadrado. Só que a pegadinha, se você for comparar as escalas do gráfico, você sai de 1.700 para a Europa para um 1.700 aqui, que é basicamente todo o território nacional, com uma cor muito próxima do verde, né? Então você já sai basicamente no Brasil, né, tirando aqui o norte, deserto de Atacama no Chile, né, você já sai no Brasil praticamente com a irradiação horizontal máxima do melhor ponto da Europa, né? E eles fazem um aproveitamento muito eficiente dessa energia. Acho que o Leonardo vai colocar um pouco disso aí na apresentação dele, tá? Então, realmente, se você pegar áreas aqui como o sudoeste da Bahia, que eu vou comentar em detalhe para vocês, né? Isso aqui é uma área que eu tenho talvez um dos melhores ventos do mundo, do ponto de vista de constância do vento, né? E a maior irradiação solar no país, né? Então, esse aqui é um local disputadíssimo para você instalar tanto fazendas eólicas quanto parques fotovoltaicos, tá certo? Bom, então, no Brasil, qual é o grande aspecto da gente, né? É o aspecto geográfico que comentei para vocês, né? Os grandes pontos, né, onde eu tenho melhor condição de vento, com alto fator de capacidade e índice de radiação solar, é o sudoeste do estado da Bahia, né? Então, aquele é um ponto propício para eu ter instalação tanto de parques eólicos que já existem lá, mas agora também está havendo um crescimento muito grande dos próprios parques fotovoltaicos, né? Com aproveitamento na parte inferior dos parques eólicos, né? O cara coloca a torre lá do aerogerador e embaixo coloca painéis fotovoltaicos, tá? Essas regiões, elas são caracterizadas, né, já dá para imaginar, sudoeste do estado da Bahia, né,
por baixo nível de curto-circuito, né, e baixa inércia, consequentemente baixa inércia. Então, muitas vezes são necessários reforços na rede, né, para você conseguir fazer com que os inversores, né, desses equipamentos, né, dessas usinas, né, tanto os inversores dos painéis fotovoltaicos quanto os próprios aerogeradores, funcionem de forma correta nessa rede fraca, né, que nós classificamos como fraca. Então, muitas vezes são necessários reforços, como instalação de compensadores síncronos, reforço na própria rede, né, porque ela não tem capacidade de escoar toda a geração gerada pelos parques, né, e por aí vai, tá? Esses pontos, tá? Bom, seguindo, eu tenho a questão da inércia, né? Quando eu tenho um aumento muito grande da penetração dessas fontes renováveis, eu sacrifico a geração convencional, né? Ou seja, as máquinas síncronas que nós estamos acostumados, né? Então, com isso aí, a gente compromete a inércia sincronizada, fazendo com que eventos de subfrequência, né, por perda de geração no sistema interligado, possam ser agravados devido a essa menor inércia sincronizada no sistema, né? Claro, a gente sempre persegue ações mitigadoras, né? Porque a gente sabe que isso aí é um caminho, digamos assim, sem volta, né? As fontes renováveis estão aí no sentido de entrar na matriz energética e não tem como evitar isso, né? Então, a gente toma ações como maximizar o número de unidades geradoras, né, compensadas, inclusão de compensadores síncronos, isso aqui é uma briga eterna nossa, né? Vamos colocar compensador síncrono para tentar aumentar a inércia como opção de expansão do sistema, né? No futuro, aí, a gente já pensa, né, o Leonardo acho que também vai tratar um pouco disso na apresentação dele, quanto ao armazenamento de energia nas baterias, né? Redespacho de potência no elo. E uma coisa que eu vou tratar na minha apresentação mais adiante, que é um mix, né, de fotovoltaica termosolar, que é uma coisa que é usada no mundo, né, mas, porém, no Brasil não é muito utilizada, tá certo? Bom, então vamos ver um pouquinho do que a gente tem hoje no submódulo 210, né, que era o antigo submódulo 3.6, do ponto de vista de conexão tanto dos parques eólicos quanto dos parques fotovoltaicos, tá? Bom, qual é a ideia, né? A gente fez um trabalho grande ao longo dos últimos anos, tá? O pessoal do Núcleo Nordeste, o pessoal do Núcleo Sul aí também, nós fizemos com ele do Escritório Central, nós fizemos uma revisão completa do submódulo 210 dos procedimentos de rede, de forma que a gente conseguisse, né, entrar com esse montante de energia, né, de aerogerador e de fotovoltaica no sistema de forma segura, né? Então, isso aqui é o que a gente fez nos últimos anos, melhor previsão do vento, para você conseguir ter uma reserva adequada quando tem um decréscimo de vento, e previsão de radiação solar, essa coisa toda, tá? Bom, enfim, isso aqui basicamente é um extrato do que eu tenho hoje do ponto de vista do submódulo 210 dos procedimentos de rede. Todos esses aspectos aqui são tratados e existem lá requisitos técnicos que têm que ser atendidos tanto para os parques solares quanto para os parques eólicos, tá? Em destaque, são esses pontos aí, né? A operação em frequência não nominal, para evitar que eles saiam, que eles desliguem tanto por subfrequência quanto por sobrefrequência, por exemplo, num evento que o sistema poderia naturalmente se recuperar por frequência, né? Pontos importantíssimos que têm sido muito discutidos atualmente, eu vou abordar aqui na apresentação, essa questão do controle de potência reativa no ponto de conexão e os modos de controle de tensão, tá? Isso aí vocês vão ver que são dois pontos que podem ser muito ajudados, né, pelo Power Plant Control, né, que é um equipamento, é uma evolução do Farm Control, né, que a gente já tinha lá nas usinas eólicas, mas uma evolução no sentido de dar uma característica mais dinâmica do controle no ponto de conexão. Hoje a gente tem muito uma característica estática, né, em regime permanente, que não é exatamente o que é a filosofia que a gente fez, né, que a gente teve quando fez essa revisão do submódulo 3.6 dos procedimentos de rede, tá certo? Bom, então, quais são as características que hoje a gente julga, né, de um PPC, ou seja, a evolução de um Farm Control que tinha antigamente, né, que foi um equipamento que foi proposto lá inicialmente, né, para um controle centralizado de fazendas eólicas por um dos fabricantes, né? Que esse controle, historicamente, tem sido implantado utilizando o SCADA. E o SCADA, todo mundo sabe, né, que ele tem uma constante de tempo da ordem de segundos, né? O SCADA é um supervisório, né?
E não é isso, né? O requisito de tempo, né, que a gente quer é um requisito de tempo de resposta transitória da planta. Cada vez mais vai ser necessário isso, que as plantas respondam com resposta transitória, tá? Então, se eu tiver um PPC que consiga, né, integrar fontes renováveis, independente de sua natureza, de forma transitória, centralizada, coordenada e eficiente, é tudo que a gente quer dentro da filosofia que a gente propôs quando fez a modificação do 210 de procedimentos de rede, tá? Então, por exemplo, eu vou tratar adiante do controle de potência reativa no ponto de conexão, né? Eu quero que esse controle seja feito não só em regime permanente, mas quando haja, por exemplo, um curto-circuito na rede, os aerogeradores, os inversores das plantas fotovoltaicas consigam responder transitoriamente a esse evento, injetando potência na rede e tentando fazer um controle de tensão mais eficiente, tá? Isso só pode ser feito, a gente tem discutido muito com fabricantes, muito com agentes, só pode ser feito se a gente tiver uma ação coordenada do PPC, ou seja, eu só posso coordenar o controle de tensão dos vários aerogeradores, dos vários inversores, se eu tiver uma ação coordenada e muito rápida, ou seja, não pode ser feito por um SCADA, por exemplo, senão eu causo uma instabilidade do controle de tensão da planta, tá? Então, já focando aqui um pouquinho das características que nós entendemos que o PPC pode contribuir com a estabilidade do sistema, são exatamente esses que estão em destaque, tá? Tomada de carga, né? A gente quer que a rampa, por exemplo, quando tem uma nuvem passando por uma planta fotovoltaica, ela faça a injeção de carga no sistema a partir de uma rampa, né? Questão de participação em CEP, potência ativa de saída, ou seja, são requisitos técnicos que estão lá no submódulo 210 que nós entendemos que o PPC vem de encontro aos nossos anseios como operador do sistema, tá? Então, em relação, por exemplo, ao controle de potência reativa no ponto de conexão e os modos de controle, né? Isso aí a gente entende, eu vou detalhar para vocês porque que nós entendemos que isso aí pode ser uma contribuição importantíssima do PPC, tá? Por quê? Porque a central geradora, ela tem que poder operar em 3 modos distintos de operação: controle de tensão, de potência reativa, controle de tensão, controle de potência reativa e controle de fator de potência no barramento coletor, ou seja, no ponto de conexão, tá? E, além disso, deve fornecer um controle contínuo de tensão em seu ponto de conexão entre ponto 95 e 1,05 da tensão terminal, com estatismo ajustável, né? O estatismo é porque alguns parques eles compartilham do mesmo ponto de conexão. Então, se eu não tiver um drup, né, da mesma forma que eu tenho um drup nos reguladores de velocidade na regulação primária, eu não consigo fazer com que esses parques participem do controle de tensão de forma estável. Então, tem que haver essa possibilidade de haver um drup. Então, você vê, né, aqui o que a gente está tratando? A gente está tratando de dois aspectos importantes. Primeiro, que tem que haver uma coordenação das curvas de capabilidade, né, dos aerogeradores, que é a chamada da curva da pipa, né, que aqui é um requisito de ponto de conexão, mas a curva do aerogerador é muito similar a essa, pelo PPC, de forma que eu consiga extrair o máximo de cada aerogerador, o máximo de cada inversor, tá? No ponto de conexão, ou seja, o PPC faria a ação coordenada, rápida e eficiente desses recursos de cada equipamento, tá? E nota bem, eu não estou falando aqui em regime permanente, eu estou falando até mesmo em possibilidade desse controle atuar em regime transitório, tá certo? Bom, um outro ponto que a gente considera que é importante, né, do PPC, que ele também vai facilitar muito uma linha que está começando a aparecer no Brasil, que é a questão de eu fazer hibridização de fontes renováveis de energia, tá? E aqui nessa apresentação eu vou tratar com vocês de uma hibridização de usinas eólicas e fotovoltaicas. Qual é a ideia básica aqui? A ideia básica é eu ter o mesmo ponto de conexão para essa usina híbrida, né, solar fotovoltaica e eólica, e de forma que a solar ela possa cobrir, de certa forma, a intermitência da fonte de energia eólica, né? Ou seja, a usina, a planta híbrida como um todo vai reduzir essa intermitência da planta fotovoltaica. Essa é uma possível abordagem, tá? E, mais uma vez, eu volto para vocês com a provocação, né, do mapa, né, do Brasil, né, do ponto de vista de radiação, que aqui é o ponto, né, o sudoeste do estado da Bahia é o ponto onde eu tenho o melhor vento e
a melhor irradiação solar. Então, é o ponto que eu considero assim fundamental como oportunidade de eu instalar uma planta híbrida. Tá certo? Bom, quais são os aspectos em regime permanente, né? Que as plantas híbridas eólica fotovoltaica têm a possibilidade de reduzir a intermitência das usinas eólicas. Quando ocorre uma redução do vento, por exemplo, essa parcela de geração da usina híbrida pode ser compensada pelo aumento da geração solar fotovoltaica, tá? E um fato curioso, né, que em geral, no momento do dia que você tem a melhor irradiação solar é o momento do dia de maior calor lá naquela região do sudoeste da Bahia. Então é onde eu tenho menor vento. Tá? Então, eu conseguiria tirar essa intermitência da modulação diária do vento através de uma usina híbrida solar. Né? Tá? Bom, e o Power Plant Control nesse tipo de usina, né, esse controle rápido centralizado é fundamental. Né? Por quê? Porque o ponto de conexão, todo agente é obrigado a assinar um contrato, que é um contrato dizendo quanto que ele vai injetar naquele ponto de conexão de potência ativa, que é um contrato, que é o contrato MUST, né, montante do uso de sistema de transmissão. E esse valor que ele contrata, ele não pode ser, depois vai ser explicado melhor esse ponto, ele não pode ser ultrapassado sob pena de penalidades por ultrapassagem. Então, vamos imaginar um ponto que eu estou com um vento ruim e eu tenho painel fotovoltaico cobrindo essa intermitência. Se o vento voltar imediatamente, eu tenho que reduzir imediatamente a geração dos inversores, senão eu vou ultrapassar o MUST e vou ser penalizado. Esse controle só pode ser feito através de um controle centralizado e muito rápido. Tá? Então, esse a gente considera que é um aspecto fundamental aí do PPC para aplicação numa usina híbrida. Tá? Aspectos em regime transitório, né? O que a gente vislumbra aqui? Né? A gente vislumbra até mesmo uma possibilidade desse PPC, né, contribuir com uma regulação primária. Imagina um momento em que eu tenho que eu tenho muito vento, eu tenho muito sol e estou sendo obrigado a reduzir a geração solar nos inversores, né? Por conta do contrato que eu tenho no ponto de conexão lá, o contrato de MUST, né? Então, se eu tenho um evento de subfrequência no sistema, eu poderia até mesmo violar transitoriamente o meu contrato de uso de sistema de transmissão para ajudar o sistema, injetando mais potência ativa nele e reduzindo um evento de subfrequência, tá? Então, esse é um ponto muito que a gente tem que discutir no futuro, conforme vai entrando, né? A C3E está aí justamente a CE está aí justamente por conta disso, né? Porque isso aí envolve a discussão, né, de eu permitir com que o agente ultrapasse transitoriamente o MUST sem ser penalizado. Né? Então, isso é uma discussão que a gente vai ter que abrir, né, com todas as entidades envolvidas, ONS, Câmara de Comercialização, todo mundo, para poder realmente flexibilizar transitoriamente esse critério. Tá? Bom, terminando aí, utilizando o meu tempo já quase todo, eu acredito, né? Como conclusões, né? Que o PPC dedicado, eu diria que é o sonho de consumo nosso, né? Para a gente trazer para tudo que hoje é tratado como regime permanente lá no submódulo 210 do procedimento de rede, né? Como um requisito dinâmico. Tá? Isso aí só é possível com o PPC. E além disso, né, já dando uma ideia aí do desenvolvimento futuro, né, para a Reivax, que o PPC poderia também trabalhar com gerenciamento de energia em baterias, né? Ou seja, aquele momento em que eu teria um excesso, né, um vertimento solar, né, eu poderia carregar um banco de bateria. E o uso desse banco de bateria, seja no horário de ponta, seja para reduzir a intermitência, né, como já é feito em outros países aí, fica a critério do operador, a critério do agente, né, a flexibilização de usar essa energia. Tá certo, gente? Então, é isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Espero ter dado um panorama aí bem legal para vocês, tá? E estou aberto aí às discussões, tá, Aníbal? Muito obrigado. Muito obrigado, Quintão. Foi muito rica a tua apresentação. Queria aqui salientar que nós estamos bem alinhados. A sua sugestão de controle de baterias está completamente alinhada com o que nós já estamos trabalhando aqui internamente. Né? É uma especialidade da Reivax trabalhar com esse controle primário, então estamos bem alinhados. Obrigado. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Dalmir,
que vai trazer para a gente informações mais ligadas aí à parte de comercialização da energia. Quando você quiser, então, Dalmir, você pode compartilhar a sua tela. Ok, obrigado, Aníbal. Bem, inicialmente, né, gostaria de agradecer o convite, né, e a oportunidade extremamente interessante de discutirmos os aspectos, né, voltados, né, em complementar, né, ao que o colega do NS, o Paulo Quintão, comentou, trazer um pouco da visão das operações de mercado, né, da comercialização de energia, né. Isso é um aspecto muito importante. Por quê? Os aspectos de controle, né, medição de controle e faturamento, ela tem grande sinergia, né. Então, em nome da CCE, né, eu aí o agradecimento aí ao convite e a oportunidade de compartilharmos, né, como é que se dá essa operação da energia no mercado. E também as apurações, né, de potência injetada, eventuais penalidades que ocorram conforme as regras de comercialização vigentes, né. Inicialmente, eu vou comentar sobre também, né, um pouco do aspecto da CCE, né, o que é a empresa, né, atividades, atribuições que temos hoje, e também aspectos de requisitos técnicos, né, da medição que tem que ser atendidos, né. Então, vamos compartilhar a apresentação. Acredito que todos devem estar... Sim, estamos vendo, Dalmir. Pode prosseguir. Estamos vendo a apresentação, sim. Só para te confirmar. Pois não. Bom, meu nome é Dalmir Capeta, né? Sou gerente da área de engenharia e operação de medição da Câmara, né? Atualmente, nós realizamos a gestão de 32 mil pontos de medição, quer seja de consumidor livres especiais, produtores independentes, autoprodutores, né? Produtores voltados à questão de empresas públicas, né? Pontos de interligação de energia, né, com países vizinhos, que a gente chama de interligação internacional, e também todos os aspectos de atendimento, né, os pontos de medição de carga das 46 distribuidoras que participam do mercado de energia no país. Eu dividi a agenda em 4 tópicos, né, um pouco da estrutura da governança do setor elétrico, né, como é que funciona, como é que está estruturado, e com foco, obviamente, nas operações da Câmara, né. Sistema de medição de faturamento, como eu disse no início, todos os aspectos, né, de controle e faturamento, eles têm grande sinergia, porque independente, né, dos aspectos operativos ou comerciais, os aspectos de medição, né, de controle e faturamento, eles são extremamente integrados, né. Efetivamente, das operações, né, os aspectos de controle que os senhores devem ter, e também as ferramentas, né, os nossos relatórios que estão disponíveis para quem opera no mercado. E conclusão. Bem, essa estrutura atual do nosso SEB, né, Setor Elétrico Brasileiro, Conselho Nacional de Política Energética, né, como o próprio nome diz, ele emana as políticas energéticas do país, né. Aqui não só apenas questões de energia elétrica, gás, enfim. Ministério de Minas e Energia, né, que faz o cumprimento dessas políticas. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, ele tem um departamento de monitoramento do setor elétrico, ao qual, mensalmente, inclusive a CCE tem assento nesse comitê, que se acompanha toda a evolução da implantação dos empreendimentos, né, as datas previstas para atender a demanda, né, atender a carga necessária para o país, né. Então, mensalmente, nós também participamos dessas reuniões do comitê. A empresa de pesquisa energética, né, que realiza o planejamento, né, as previsões futuras, né, enfim, interessante, né, inclusive tem documentos, né, no portal da EPE, com visão, né, de 10 anos, né, qual que é o planejamento do país, né. O regulador, né, que tem a função também de fiscalização, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que opera o sistema, ao qual nosso amigo Paulo, né, é integrante, e, por fim, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, todos os aspectos de comercialização de energia, contrato, medição, leilão, falar um pouquinho sobre isso, quais são as principais atribuições da nossa empresa, com foco nas operações de mercado.
Bem, a CCE, né, na verdade, ela foi criada em 1999 com o nome ASMAI, que seria uma empresa de prestação de serviço para o MAI, que é o Mercado Atacadista de Energia, né? Foi sucedida, né, no ano 2000, o MAI, Mercado Atacadista de Energia, e em 2004 se tornou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Por quê? Várias atribuições, revisão do seu papel no setor elétrico, e até hoje, né, com esse mesmo nome, operamos em várias frentes, né? Então, é a operadora do mercado brasileiro de energia elétrica, né? Em muitos países, né, existe uma empresa única que opera sistema e mercado. No Brasil, são duas entidades, né, separadas, né? Embora diariamente elas operam integradas, cada uma com sua finalidade, através de um acordo operativo que existe entre as instituições. Inclusive, esse acordo, né, existe uma resolução da ANEEL que aprova, né, todas as operações entre as instituições, né? É uma instituição privada, sem fins lucrativos, né, que tem como associado todas as empresas que atuam no âmbito da comercialização. Ultrapassamos 11 mil agentes associados à Câmara no último mês de abril de 2021, e os produtores independentes são muito significativos nesse número, porque já representam 14%. Então, temos, né, óbvio, né, grande migração dos consumidores, principalmente especiais, nos últimos 2 anos, mas também uma evolução muito grande de empreendimentos de geração. E aqui a gente está falando de biomassa, eólica e solar, né? Bem, a CCE, toda a parte de registro de compra e venda de energia é feita nos nossos sistemas, tanto no ambiente de contratação regulada, como no ambiente de contratação livre. Então, nós temos um sistema de contabilização, que é denominado Clique CCE, onde todos os agentes compradores e vendedores registram os montantes de seus contratos. Aqui vale a pena registrar que não valores, né? Isso é uma questão bilateral entre comprador e vendedora, mas os montantes, sim. Então, por exemplo, decorrentes de leilão, todos os leilões, né, que a CCE opera, né, a delegação da ANEEL, esses montantes são registrados. Compra e venda de energia no ambiente de contratação livre entre comercializadores e consumidores, entre geradores e consumidores, isso é registrado em nossos sistemas. Por quê? Eu explico logo à frente. Toda a parte operativa, a gente também faz divulgação de informações e resultados. No nosso portal tem uma série de informações públicas, que não são, obviamente, individuais, isso é restrito, né? É sigiloso, e cada agente, sim, tem acesso aos seus dados, às suas informações, aos seus montantes a serem liquidados, enfim, a sua posição no mercado de forma individual e sigilosa, né? Operamos com vários sistemas e tecnologias para suporte à operação. Eu vou falar especificamente do Sistema de Coleta de Dados de Energia, o SCDE, onde hoje nós operamos os 32 mil pontos de medição, ao qual eu mencionei anteriormente. Temos capacitação e treinamento para a evolução de mercado, adaptamos, né, os treinamentos existentes, como também criamos novos, à medida que a CCE assume novas atribuições ou decorrentes de alteração regulatória. Existe um portal online, né, que eventualmente os senhores podem acessar e fazer os treinamentos aos quais entendem que seria conveniente, né, interessante para aplicação nas operações dos senhores, né? Realizamos a coleta diária dos dados de medição, e aqui é muito importante, de geração e consumo, e a contabilização e liquidação. Aqui que é muito importante, né? Então, todos os empreendimentos, pela legislação vigente, eles têm 30, 50 ou 300 mega, né, de potência máxima a ser injetada, conforme o seu auto autorizativo, e a CCE que apura eventuais ultrapassagens, né? Por quê? Eventualmente, se ocorrer ultrapassagem aqui na contabilização, num determinado mês de 3 ciclos de comercialização, que é isso? 3 horas dentro de um período de comercialização que é mensal, essa energia incentivada, né, do empreendimento,
ele perde a condição de incentivada e se torna convencional. O que isso significa? Que ele, naquele determinado mês, ele perde o desconto do uso de fio e também o comprador. Então, se um determinado empreendimento ele perde essa condição no mercado de energia incentivada, se torna convencional, esse desconto de fio, não importa, né, em que percentual ele seja, ele é perdido, inclusive, para o consumidor, no caso, por exemplo, né, como comprador. E se ele, num determinado período de 12 meses de contabilização, ele é reincidente, ele perde por 12 meses essa condição. Então, que é muito importante acompanhar, né, todo esse aspecto aí de medição. Isso é um fundamento, né, importantíssimo. Então, a penalização se dá dessa forma, né? Bem, falando em medição, todos os nossos sistemas, né, eles dão suporte à operação diária. Além da coleta, efetivamente, né, nós temos relatórios de inconsistências, problemas, ausências. Isso tudo pode ser feito monitorado diariamente. O processo de coleta diária ele se dá das 0 às 10 da manhã. A partir das 10h05, todos os relatórios estão disponíveis, né, em nossa base, e aí os agentes, né, de medição, no caso dos empreendedores de geração, são eles próprios, podem fazer uso, né, e gestão. Inclusive, esses relatórios estão no nosso app. A CCE tem um aplicativo, então, através do smartphone, você pode acompanhar ausência de dados, inconsistências, fazer filtros, né, e receber, inclusive, mensagens dentro do seu smartphone. Então, não apenas, né, acesso aos nossos sistemas, né, em desktop, notebook, mas também pelos aplicativos que a CCE disponibiliza aos seus associados, né? Aqui, trazendo o ONS, né, para esse cenário, e também as distribuidoras que apuram o MUST, né, no caso do ONS, ou a questão do CUST, né, onde cada acessante, né, da rede supervisionada pelo operador ou pela rede de distribuição, conforme o ponto de conexão de entrega de energia, é feita a apuração. Então, vamos lá, são 3 cenários, né? A CCE apura essa injeção de potência através das suas regras, não é de dados de medição, a CCE não coleta demanda, né, no caso a sua energia, mas as regras, né, os cálculos são feitos internamente em nosso sistema de contabilização. 2, os nossos dados de faturamento são transmitidos diariamente de forma automática para o operador para apurar o uso do sistema de transmissão, o MUST. Então, nós passamos o nosso período de contabilização, horário, em base de horário, os dados, mas coletamos dados em 5 minutos, uma integração de 300 segundos. Esses dados são passados diariamente para o operador, através do acordo operacional que eu mencionei, para apuração do MUST. Então, a base de dados é a mesma, mas os cálculos são feitos diferente conforme a atribuição das instituições. E quando um determinado empreendimento se conecta numa empresa de distribuição, ele assina um CCD, né, que é o contrato de conexão de distribuição, e um CUST, que é o contrato do uso de sistema de distribuição. Essa apuração dessa eventual ultrapassagem, multa é feita pelo distribuidor conectado. Então, também tem um aspecto operativo, vamos chamar assim, de ONS da distribuidora, mas tem um aspecto comercial de apuração que a CCE realiza. E, por último, o empreendedor, né, ele é responsável pela implantação, manutenção e operação desse sistema de medição. Mas como é que isso se dá para operar no mercado, né? Então, ele deve obedecer alguns requisitos técnicos para a implantação da medição. Logicamente que todos os aspectos técnicos, por exemplo, de eólica, aerogeradores, né, no caso solar, os painéis, inversores, enfim, toda essa questão técnica é do projeto do empreendedor, mas o requisito técnico da medição, existe 2 regulamentos a serem seguidos, dependendo do tipo de conexão do empreendimento. O submódulo 2.14 dos procedimentos de rede, eles estipulam os requisitos mínimos para o sistema de medição de faturamento.
embora para conexões na distribuição deve ser respeitado outro regulamento, que é o PRODIST, né? Módulo 5, Sistema de Medição. Por quê? Eles têm sinergia, eles são muito parecidos em termos de requisitos, mas existem algumas particularidades, né? Quando se trata de distribuição. Logo à frente a gente vai ver as etapas, isso talvez fique um pouco mais claro, mas fundamentalmente eles são muito parecidos, né, nos aspectos de medição. Se a gente falar em medidores, tem que ser medição em 4 quadrantes, né, energia ativa e reativa, 2 sentidos de fluxo de energia, capaz de medir tensão e corrente também. Por quê? O empreendimento de geração na CCE, a gente apura eventuais consumos, que é o sentido reverso, né, de fluxo preferencial de energia. Por quê? Porque essa energia deve ser paga ou descontada. Então, por exemplo, eu sou empreendedor de geração. Essa energia eventual que eu consumo nesse ponto de entrega de energia, por exemplo, eu parei minha usina, né, uma usina térmica. Esse fluxo reverso de energia para atender serviços auxiliares ou qualquer coisa na planta, né, interno na planta, ele deve ser pago. Ou ele é bilateral através do Mercado Livre, ou de forma cativa, como qualquer consumidor junto à distribuidora, ou até mesmo, né, o operador, né, conforme essa questão de conexão, ela deve ser respeitada. Então, isso é muito importante, esses 2 sentidos de fluxo de energia para a contabilização. Se a gente olhar consumo ou energia gerada, entregue, né, na rede, que é isso que é o ponto de entrega para comercialização. A classe D dos medidores, normalmente é 0,2, né? Isso tradicionalmente, né, implantado aqui no mercado sem problema algum. É uma classe bem rigorosa e aderente, né, se a gente olhar um benchmark internacional. É isso que se utiliza em vários países, né? Todo sistema de medição deve ter um sistema de comunicação associado, a mídia, não importa. Pode ser GPRS, né, sinal celular, pode ser satélite, para que a CCE possa acessar esses medidores para fazer cheques e verificações ou até mesmo coleta direta. Transformadores de instrumentos, transformadores de corrente de potencial, invariavelmente, é a classe 03. Quando é serviço auxiliar, né, um transformador interno lá que atende serviço auxiliar da usina, no empreendimento, enfim, pode ser adotado nesse serviço auxiliar uma classe 06, né? Mas, normalmente, a gente percebe que a classe 03 é padrão. Então, esses são os requisitos a serem atendidos caso, né, o empreendimento venha a operar dentro do mercado de energia elétrica no Brasil. Bem, etapas para se tornar um agente CCE para operar e comercializar energia no mercado. Todo aspecto de parecer de localização. A CCE, ela que define o ponto de medição de entrega de energia no grid. Não importa se é uma rede de supervisão do operador ou mesmo da distribuidora. Logicamente, né, que existe um parecer de acesso emitido pelo ONS, com todos os requisitos que devem ser atendidos. Aqui a gente fala de medição, proteção, para casos de consumidores, corte de carne, enfim, tem todo um aspecto operativo aqui que é avaliado, uma recomendação do ponto de entrega, mas ou ratificar isso é nosso papel. Tal qual a distribuidora, quando o empreendimento pede um acesso à sua rede, também ele emite um parecer de acesso, que também tem todos esses aspectos analisados, mas a definição final é da Câmara. Por quê? Porque a gente faz essa definição à luz das regras, né? Onde aquele empreendimento ele tem uma linha exclusiva de uso até o ponto de entrega, essa perda ele que tem que assumir no mercado, não, ela é compartilhada com vários empreendimentos, único ponto de entrega, onde esse rateio dessa linha compartilhada é feito proporcionalmente à energia gerada por cada um dos compartilhantes. Então, toda essa análise de parecer de acesso, ato regulatório, né, a outorga da usina, ela é avaliada antes dessa definição. 2,
o empreendedor ele é responsável por elaborar e caminhar o projeto ao ONS ou à distribuidora conforme ponto de conexão. Fazer toda essa adequação em campo, né, instalação dos transformadores de instrumentos, painéis, os cabos, né, construir, né, uma casa de comando conforme o porte aí da usina, disponibilizar a mídia de comunicação, tudo isso é um papel do empreendedor. Toda essa parte de rede privada de dados, né, esse acesso a CCE aos medidores, que normalmente a gente faz por uma Virtual Private Network, né, que a gente chama de VPNs, e por endereçamento IP, né, a gente trafega por dentro da rede do agente e chega até os medidores. Isso é um formato bem comum, né, e utilizado atualmente, né. Toda a parte de comissionamento para que essa usina entre em operação, por exemplo, né, se a gente falar em termos de período de geração, o ONS ou a distribuidora tem que aprovar esse comissionamento dos equipamentos para se tornar operativo, né, para aquele ponto de conexão estar apto a ser objeto, né, da entrega de energia proveniente desse empreendimento de geração. A nossa base cadastral, ela é feita toda parte é como se fosse um banco de dados, né, da medição, e o agente ele pode ter acesso a qualquer momento. Então, aqui temos uma base com quase 100 atributos por ponto. Então, aqui a gente fala de localização, codificação, tipos de equipamento, número de série de transformador de instrumento, de medidor, fabricante, no caso de medidor, que firmware, né, até que software, né, que versão de software você está usando naquele medidor. Então, é bem completa essa base de dados. E é de uso comum entre CCE, logicamente, para todos os 32 mil, mas de forma segregada e sigilosa, só tem acesso a essas informações o proprietário do ponto. E aqui nós iniciamos um processo de coleta diária de medição, que eu comentei, e posterior contabilização, como havia dito anteriormente. Aqui é um fluxo do processo, para os senhores entenderem, né, como é que se dá passo a passo e quem que é o usuário da informação. Então, o mapeamento, a definição física, né, não importa que tipo de empreendimento, aqui a gente fala de usinas de pequeno, médio e grande porte, né, se a gente olhar empreendimento de geração, até os estruturantes, os grandes empreendimentos. O cadastro, né, que é toda a nossa base cadastral, que dá base ao início de coleta. Essa coleta diária, ela é suportada também por notificações de manutenção. Então, qualquer intervenção física na medição, que impacte em dados, em inconsistências, nós recebemos todos os dias nos nossos sistemas, são quase 2.500 notificações por mês de alguma intervenção física na medição. Por quê? Nós temos um período de ajuste. Por exemplo, hoje é o último dia de pedir ajuste de dados, dos dados referente ao mês de maio. Por quê? Até o 7º dia útil do mês seguinte, ainda a gente pode receber solicitação de ajuste, de completude de dados. Então, das 720 ou 744 horas mês, né, dependendo da quantidade de dias em cada mês de operação, todas as horas, né, elas têm que ser completas para iniciar o processo de contabilização. Caso alguma hora esteja ausente, o processo não é efetivado. E aí sim, nesse processo de contabilização e liquidação, é onde é realizada essa verificação da injeção de potência ou eventual perda da questão do desconto e até mesmo da mudança do tipo de energia naquele período de contabilização, que pode ser 1 mês ou até 12, como penalidade por reincidência nas ultrapassagens. Todos esses dados são passados para o operador também para fazer a sua análise e também contabilização de uma forma similar, mas do MUST. E a ANEEL, ela é usuária do nosso sistema para verificar dados e informações e também como base para liberar os empreendimentos para operação em teste ou até mesmo comercial. Então, por exemplo, esse empreendimento, estou fazendo todo o checklist de avaliação para liberar ele para operação em teste. Então, eles consultam o nosso sistema, se tem para aquele ponto, para aquela usina, para aquele ponto de entrega,
algum montante de energia que já foi consumido ou gerado. Isso significa que esse empreendimento, né, está operando de alguma forma, né? Né, para que a gente conclua, uma informação muito importante aqui é realizar toda essa gestão diária dos dados de medição. Isso não importa, né? Se isso é operativo, controle ou faturamento. O dado de medição, hoje, é um insumo utilizado por várias instituições do setor para as várias finalidades, que a gente já observou aqui, né? O colega Paulo trouxe uma visão do operador, uma visão de controle, e aqui a gente traz uma visão de faturamento / comercialização, né? Nos nossos sistemas, tudo isso é suportado por relatórios e até o aplicativo, né, que eu citei. Essas questões de ultrapassagens, elas têm um impacto muito significativo na contabilização, como eu comentei. Isso deve ser feito um controle bastante efetivo, né, no ponto de entrega. E toda essa sinergia, né, dos aspectos operativos do empreendimento, mas também de contabilização e faturamento. Por quê? No final, né, toda a questão de verificação dos contratos celebrados, né, de venda com os compradores, então é feito um cheque, se eu trouxer lá do início, né, contrato versus medição. E como é que é a contabilização de uma forma simplista, né, vamos chamar assim, obviamente existem outros aspectos. Essa diferença entre o contrato e o medido, ele é valorado ao PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, a partir desse ano, em base horária, e não mais em base patamar. E aí, é feito a verificação. Eu gerei mais do que eu vendi. Ok, você vai liquidar essa diferença positiva a esse preço, e não aquele que você convencionou bilateralmente. Não, eu gerei menos do que aquilo que eu vendi. Então, você vai ter que comprar energia no mercado para honrar os seus contratos. E de que forma? Bom, de forma pagando também pelo PLD. Por quê? A contabilização não existe sobra ou diferença. Ela é 100%, né, geração versus consumo. Então, quando a gente aplica as regras de comercialização nos dados de geração, a gente degrada a geração e aumenta o consumo para bater exatamente a contabilização. Por quê? Não existe, né, montante, né, de megawatt-hora sobrando ou faltando. Então, a contabilização ela tem que bater integralmente o que é consumido no país e integralmente é suportado por um montante de geração. É isso que eu tinha a apresentar, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer esse overview, né, das operações de mercado, e ficamos aqui à disposição dos senhores para eventuais perguntas. Muito obrigado. Opa, muito obrigado. Foi excelente a sua apresentação também. Estou aprendendo bastante, tenho certeza que a audiência também está aproveitando bastante. Eu já tinha estudado muitas coisas da CCE, mas tinha que ter tido essa aula primeiro. E realmente foi muito enriquecedora e me orientou bastante em vários aspectos. Ok, vou passar a palavra. Sim. Vou passar a palavra então para o Leonardo. Leonardo, você vai ter que caprichar, hein? Porque as outras duas apresentações aí botaram a barra lá em cima. Vamos ver agora se você consegue passar essa barra. Vamos lá. Pode começar. Obrigado, Aníbal. Como você bem falou, uma grande responsabilidade de fechar essa primeira parte do webinar de apresentações, depois de duas falas tão boas, tão enriquecedoras em termos de conhecimento. Já queria, de antemão, agradecer em nome da Engie Impact, agradecer a Reivax pelo convite para a participação desse webinar. E a ideia aqui é de passar um pouquinho, complementar um pouco a experiência nacional, o contexto nacional, passado tanto pelo Quintão quanto a experiência por parte da CCE, complementar um pouco com a experiência internacional e olhando um pouquinho para o futuro, quais são os desafios que estão batendo a nossa porta na questão de integração de parques solares fotovoltaicos.
Então, primeiramente, quem somos nós da Engie Impact? A Engie Impact ela é uma unidade de negócio de consultoria dentro do grupo Engie, que foca na parte de brindar nossos clientes com consultoria para desenho de estratégias de sustentabilidade. Então, nós estamos atacando muito a questão de sustentabilidade, tanto para corporações, para cidades, para territórios, para governos, e dentro da questão de sustentabilidade está o setor de energia, no qual eu trabalho e onde as atividades na qual sou responsável se encaixam. Então, a Engie Impact, para quem não conhece, ela é uma entidade que vai fazer 2 anos nas próximas semanas, que foi formada a partir da associação de 4 outras empresas do grupo Engie, dentre as quais o departamento de Advisory and Advanced Analytics da Tractebel Engineering, onde a gente brinda nossos clientes com a parte de serviços em consultoria em sistemas de potência. O que a gente faz, então, nessa área de energia? Consultoria na parte de estratégia, mercados e política energética, consultoria na parte de planejamento e análise de sistemas de potência, e também a gente tem trabalhado cada vez mais com a questão de integração setorial, então acoplamento entre setores de eletricidade, gás, água e outros setores que com a evolução estão se acoplando. Então, passando para o objetivo específico do webinar, então, focar um pouco na questão da experiência internacional na parte de controle de plantas solares fotovoltaicas. Para começar, eu gosto muito desse slide que vem de um documento da Agência Internacional de Energias Renováveis que trata de qual é o papel dos procedimentos de rede na integração de fontes renováveis. Então, basicamente, o que a gente vê, o papel do procedimento de rede é equilibrar, de um lado, o crescimento sustentável das fontes renováveis variáveis, principalmente eólica e solar, e, de outro lado, conciliar os interesses a nível sistêmico. Então, manutenção de confiabilidade, segurança e qualidade. Então, os procedimentos de rede, eles definem, então, quais são os critérios técnicos que servem para todo mundo que quer acessar a rede, que devem ser respeitados pelas plantas que estão acessando a rede para que o sistema funcione de forma adequada. Qual é, dentro disso tudo, qual é a função do PPC? Basicamente, o controle da planta, ele tem a função, ele se integra em 3 dimensões diferentes. A primeira coisa é realizar todo o controle, coordenação dos distintos inversores ou das distintas turbinas da planta no ponto de conexão. Então, ele faz a gestão elétrica do ponto de conexão. Ele faz as interações, então, com os inversores que compõem a planta fotovoltaica e também tem interações com o sistema SCADA EMS das plantas fotovoltaicas. Então, ele interage em todas essas dimensões. As funções típicas de controle para plantas solares fotovoltaicas, aqui sem entrar em detalhes de requisitos técnicos, que a gente tem uma grande diversidade ao redor do mundo de critérios técnicos, mas em termos de funcionalidades requeridas, a gente já conseguiu no mundo harmonizar mais ou menos quais são os conceitos. Então, a parte de controle de tensão, potência reativa, normalmente 3 modos de controle, potência reativa, controle de tensão ou controle de fator de potência. A parte de controle de frequência, potência ativa, onde a gente tem as funções de controle de potência ativa, controle de frequência e controle de rampa de geração, como o Quintão falou anteriormente. A questão de fault right through, então sobreviver a fundamentos de tensão sem desconectar do sistema, e também a parte de injeção de corrente reativa durante faltas, então para aportar suporte
ao sistema durante e logo após faltas na rede, para que a planta também contribua para a estabilidade do sistema. E aí, funções de controle especiais que estão surgindo e com uma tendência de ficarem cada vez mais comuns, do tipo de funções, controle suplementar para amortecimento de oscilações eletromecânicas, inércia artificial ou controle rápido de frequência. A gente pode ter as duas de forma similar. E também a parte de black start, então conseguir usar essas fontes solares, fotovoltaica e eólica também para restabelecimento do sistema após blackouts. Uma questão que é bastante importante, o Quintão tocou nesse assunto também, é que dos diferentes requisitos técnicos que nós temos nos procedimentos de rede ao redor do mundo, alguns deles são impostos nos terminais dos inversores ou das unidades geradoras, outros são impostos nas barras da subestação coletora, ou na barra de média ou na barra de alta tensão da rede coletora, e outros requisitos no ponto de conexão. Então, aqui eu já gostaria de frisar algo que é muito importante, que há uma tendência de partir cada vez mais para levar os requisitos ao ponto de conexão. Levando os requisitos ao ponto de conexão, por que a gente quer isso? Primeiramente, para dar previsibilidade do comportamento da planta para o operador do sistema. Então, a gente sabe no ponto de conexão como aquela planta deve se comportar. A gente não precisa ir no detalhe da composição interna dos parques para entender o comportamento dessa planta. Quando a gente leva os requisitos para o ponto de conexão, se torna cada vez mais importante engenharia de boa qualidade e estudos elétricos de boa qualidade. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com requisitos elétricos e requisitos de controle que são definidos no ponto de conexão, mas são implementados no PPC, no controlador da planta, outros são implementados a nível de inversor e outros ainda são implementados a nível de proteção. Então, a engenharia de qualidade, estudos elétricos de qualidade, cada vez mais essenciais para um bom projeto e depois, na operação, o bom desempenho dessas plantas. Eu gosto muito desses 3 pontos aqui, que o início do desenvolvimento das fontes renováveis variáveis, a gente tinha o conceito de trabalhar com fazendas eólicas, fazendas solares, onde nós tínhamos basicamente a função de coletar o máximo de energia possível do recurso primário, injetá-lo na rede, e essa era a função dessa fazenda. Mas nós estamos em uma transição bastante avançada para trabalhar com o conceito de planta. Quando a gente fala do conceito de planta, basicamente eu não estou mais somente fornecendo toda a energia primária, injetando toda a energia primária disponível no sistema, mas eu também estou fornecendo serviços ao sistema. Então, eu preciso fazer o que a gente chama de grid friendly. A gente precisa ser amigável ao sistema e também fornecer funções auxiliares que nos permitam melhorar o desempenho do sistema e injetar toda essa potência que a gente tem no recurso primário de forma segura e com a qualidade necessária. Quais são as tendências, olhando os últimos anos e as projeções futuras? É apertar cada vez mais os requisitos técnicos, indo para o ponto de conexão, apertar cada vez mais os requisitos de testes de conformidade. Então, para a gente verificar na etapa de comissionamento se todos os requisitos que estão definidos nos procedimentos de rede são realmente atendidos. Então, há uma tendência de que os testes de comissionamento fiquem mais exigentes, e com a disponibilidade de mais resultados e resultados de maior qualidade do comissionamento, também a gente tem uma tendência de apertar os requisitos de qualidade de modelo de simulação que devem ser entregues após a fase de comissionamento.
Outra tendência é controle cada vez mais rápido no ponto de conexão. E isso é bastante importante porque há um impacto a nível de CAPEX da planta, então a gente tem que investir em hardware dedicado que nos permita um desempenho cada vez mais rápido para fazer aquilo que o Quintão comentou anteriormente, ter um desempenho dinâmico adequado, não somente fazer controle em regime permanente, mas um controle em regime dinâmico adequado. Algo que é bastante interessante, principalmente a gente olha a Europa, mas no Brasil a gente já está chegando nesse momento, que é a parte de retrofit de planta, então equipamentos que já encerraram o seu ciclo de vida, sendo substituído por equipamentos novos, e em algum momento você ter um inversor de 10 anos atrás convivendo na mesma planta com o inversor de hoje. Então há uma mistura de tecnologias distintas dentro do mesmo parque, e também de tipos de fontes distintos, combinação de eólica, solar, bateria solar com um gerador diesel ou um gerador a gás. Então, a hibridização das plantas, ela é uma tendência, eu diria nem uma tendência, já começa a virar uma realidade. O que mais nós temos? Cada vez mais inteligência embarcada a nível de controle de planta. Por quê? Inteligência embarcada do tipo maximização, visando sempre a maximização do benefício para o proprietário da planta. Então, o que a gente tende a fazer? Otimizar a operação da planta a partir do PPC para diminuir as perdas na rede interna, para reduzir os problemas de qualidade de potência e por aí vai. Tudo isso sujeito às restrições impostas pelos códigos de rede. Então, é um problema de otimização de planta com as restrições impostas pelos requisitos técnicos. E, por fim, uma maior capacidade dessas plantas solares em prover serviços ancilares. E muito disso habilitado por desenhos de mercado de serviços ancilares modernos. Então, você consegue remunerar esses serviços, uma vez que você remunera o serviço, você torna atraente para os proprietários de planta de investir em modernização, em capacitação dessas plantas para poderem prover funções de controle adicionais ou funções de controle melhores para o sistema. Esse slide eu gosto bastante, que ele vem do operador do mercado elétrico da Austrália. É difícil ler aqui, mas eu deixei a capa do relatório, que é muito fácil localizá-lo na internet para quem tem mais interesse, mas o que eu gostaria de focar aqui é que a gente pensa que muito do que a gente pede hoje para que as plantas solares façam, entreguem no ponto de conexão ou nos terminais dos inversores, são requisitos muito avançados que a tecnologia não consegue entregar. Mas o que a gente vê, se eu pegar aqui no lado da geração com recursos baseados em inversores, é que eu diria 70%, 75% dos requisitos que a gente tem hoje, dos mais apertados possíveis em códigos de rede, eles já são atendidos pela tecnologia existente, e os que não são totalmente atendidos pela tecnologia existente, eles já estão em fase de testes de campo ou em fase avançada de desenvolvimento. Então, a tecnologia está cada vez mais madura e capaz de entregar as funções de controle e os serviços ancilares que nós necessitamos. Para finalizar de minha parte, vou só dar dois exemplos rápidos de um caso que nossos colegas do laboratório da ENGIE, que se chama Laborelec no Chile, fizeram, que é junto com a First Solar, que é o teste, a demonstração da capacidade de plantas solares fotovoltaicas em participar de serviços ancilares. Então, isso foi feito, se eu não me engano, numa planta de 100 megawatts, ou um pouco mais de 100 megawatts, no Chile, onde foi testada a capacidade das plantas solares fotovoltaicas em fazerem controle rápido de tensão no ponto de conexão, controle primário de frequência e controle secundário de frequência, participar no controle automático de geração.
Então, um exemplo de participação de uma planta solar em controle primário de frequência, a gente vê em azul a curva real da frequência em vermelho, perdão, a curva real da frequência do sistema, em azul a resposta da planta a mudanças de frequência vistas no ponto de conexão. Então, é possível fazer regulação de frequência com essas plantas. A tecnologia permite. Há outras questões de modelo de mercado, questões regulatórias, mas em termos tecnológicos já é possível fazer. Mesma coisa de participação de solar fotovoltaica em controle secundário de geração. Também é possível fazer, a tecnologia permite, com um PPC adequado, tranquilo fazer. Controle rápido de tensão no ponto de conexão, e esse aqui foi um evento que foi testado, isso na barra de 230 kV, então, onde a gente tem uma resposta de reativo da planta em torno de 35 MW por segundo, de resposta de reativo da planta, entregando no ponto de conexão. Então, controle de tensão com desempenho dinâmico rápido, sim, possível fazer. Outro exemplo, um estudo do NREL nos Estados Unidos, mas essa em uma planta solar em Porto Rico. Eles testaram também controle de frequência, primário e secundário, resposta rápida de regulação de frequência e controle de tensão rápido. E aqui nós tínhamos no ponto de conexão, na barra de alta tensão, controle de tensão com tempo de resposta inferior a 1 segundo. Então, também usando controle de planta em estado da arte, é possível ter controle de planta no ponto de conexão com resposta dinâmica bastante satisfatória. Para concluir da minha parte, algo que eu extraí agora há pouco, durante a apresentação do Dalmir, que eu recebi a notícia que nós tivemos hoje eclipse parcial do Sol na Europa. Então, nós tivemos hoje os operadores todos trabalhando em conjunto para sobreviver um eclipse parcial do Sol, onde nós tínhamos pela manhã em toda a Europa continental por volta de 56 mil megawatts de geração solar, durante o eclipse uma perda de 4.900 megawatts de geração solar e nenhum problema de perda de carga durante esse evento. Então, eu só fechei com essa nota aqui para dizer que bons requisitos, bom planejamento e a tecnologia nos permitem sobreviver até eventos bastante extremos nos nossos sistemas elétricos de potência. Então, devolvo a palavra ao Aníbal e agradeço uma vez mais pelo convite de participação nesse webinar. Leonardo, parabéns, a sua apresentação também não deixou nada a dever aos outros. Eu diria que todos estão 10. Não querendo puxar o saco, mas foram muito boas realmente, né? Bom, eu tenho já algumas perguntas, né? Eu queria só comentar rapidamente que a Rivax, como eu já coloquei no início, ela tem 34 anos de experiência. A nossa maior expertise é justamente em controle, né? Plantas de usinas fotovoltaicas é um caso que nós dominamos plenamente, de controle conjunto dos diversos inversores, e temos experiência plena aí em vários cases de experiência, principalmente na parte de usinas hidrelétricas, onde muitas vezes as exigências de controle são muito mais rigorosas aí, quanto a essa parte de controle e tudo mais. Bom, e estamos acompanhando essa evolução, né? Estamos aí, como o Quintão colocou, também pensando em outros tipos de aplicações em que o Power Plant Controller é relevante, como o controle aí de plantas híbridas, o gerenciamento de energia e até mesmo essa parte de serviços ancilares, que sem dúvida nenhuma vai se tornar em breve uma realidade e também mais uma fonte de renda, provavelmente, para os proprietários, né? Então, só para finalizar essa pequeno comentário, né? O PPC, a gente tem trabalhado muito com vários clientes e a gente tem percebido que, como ele, perto do valor do investimento total, né? A parte de controle ali é muito pequena, né? Ele acaba ficando um pouquinho desapercebido na importância que ele tem
para a usina como um todo, né? Então, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção para toda a nossa audiência, que não é porque é um valor muito menor, né, do que comprar centenas, milhares ou milhões de módulos, dependendo da planta, que o PPC não seja importante, né? Então, só chamar a atenção que uma boa escolha do PPC, uma boa escolha do parceiro que tenha competência real na parte de controle e no que isso vai evoluir, né? A gente está falando aí do mercado de plantas que tem que durar 20, 25 anos, então você tem que otimizar esse uso da sua planta, e nós estamos aqui à disposição aí para conversar sobre isso. Então, já começando aqui então as perguntas, eu vou direcionar a pergunta abertamente para os três, de repente pode começar o Quintão ou o Dalmir. A nossa plateia colocou a seguinte questão: no submódulo 6.8 de apuração de montantes de uso do sistema de transmissão, ele cita que a obtenção desses montantes de uso, que é o MUST, é feita a um intervalo de 15 minutos por ponto de conexão com os agentes que estão celebrantes do contrato. O Dalmir comentou que a aquisição dos dados é feita de 5 em 5 minutos, né? Então, a pergunta é se essa ultrapassagem, ou esse tempo relativamente amplo, aí, de 15 minutos, se ele não dá uma brecha aí a ter uma ultrapassagem desse montante de energia. E aí, complementando aqui a pergunta, embora a aquisição seja feita de 5 em 5 minutos e o MUST seja de 15 em 15 conforme esse procedimento, isso não significa, acredito, que a aquisição seja feita numa taxa maior. Por exemplo, se você tem lá dispositivo, o fato de você estar adquirindo esses dados a uma taxa de 5 minutos, isso também é a taxa que os dados são adquiridos lá na planta, ou existe uma taxa de aquisição lá na planta maior que permita, eventualmente, se verificar essa ultrapassagem em tempos menores, né? Porque, em suma, a gente está falando aí em 5 minutos, 15 minutos, mais de centenas ou milhares de megawatts, ou seja, de muita energia, né? Então, como é que é a granularidade dessa medição para esse tipo de consideração? Eu não sei se o Quintão ou o Dalmir, quem gostaria de começar? Dalmir, você quer começar? Fica à vontade. Vamos começar pela origem, né, da aquisição do dado. Bom, 2002, né, eu vou remeter lá o início dessa discussão de um sistema de coleta de dados automática a ser implantado aqui no país, né? Naquela época, a ideia era que esse sistema, e como hoje ele funciona, fosse supridor de dados para o operador de mercado e de sistema. Então, nós discutimos, né, inclusive com o operador naquela oportunidade, qual que era o menor intervalo de integração que a gente começaria a coletar. E aí foi discutido, porque para as operações de mercado é base horária. Nós não precisamos de dados de 5 minutos, de 15. Por quê? Tradicionalmente, as distribuidoras, na época, a abertura de mercado era incipiente, na oportunidade, a verificação, né, da ultrapassagem da demanda é a cada 15 minutos. Então, decidimos que tem que ser em 5 em 5. A gente parte da menor granularidade e, à medida que a gente for seguindo esse tema, poderá ser alterado. Coisa que até hoje a gente viu que foi assertiva a decisão. Como é que funciona no campo? A cada 5 minutos, dentro da memória de massa de cada medidor, que ele tem capacidade para armazenar de 5 em 5 minutos, no mínimo de 32 a 37 dias. Então, ele cobre o ciclo de comercialização. Então, a cada 5 minutos, ele registra um timestamp. Então, tem aquele montante de energia naquele período e assim sucessivamente. Então, cada hora, ele tem um intervalo, 12 intervalos de 5 minutos. Para o nosso processo, a gente faz a consolidação em base horária e segue lá no final da contabilização, a gente verifica a potência injetada através do cálculo para cada ponto de entrega de energia
e eventuais ultrapassagens. Para o operador, essa passagem de 5 em 5, ela atende o 15 em 15. Por quê? Esse processo de composição do 15 em 15 acontece dentro do operador. E aí, sim, a cada 15 minutos, ele verifica aquele contrato que foi celebrado junto ao operador. Então, esse desde o campo, né, como é que se está isso no registro do medidor, a coleta, a consolidação em base horária e a repassagem diária desses 5 em 5 para o ONS apurar o MUST. É assim que funciona. Então, fica à vontade aí para complementar. Eu vou dar um aspecto mais técnico, né, o Dalmir, porque, na verdade, eu sou da parte técnica, né, de requisitos, essa coisa toda, né, exatamente isso, né, o que a gente tem que garantir, né, Dalmir, como um todo, né, e iniciar essa discussão, que eu acho que isso é muito anseio dos agentes, né, é realmente de eles, de forma nenhuma, né, serem penalizados por ajudar o sistema. Né? Como eu coloquei, né, cada vez a gente está operando o sistema com menor inércia, né? Então, os eventos de afundamento de frequência, né, notadamente como já houve na semana passada, né, eles cada vez mais eles têm uma recuperação mais lenta da frequência, o afundamento mais severo por conta da inércia. Então, a ajuda, a gente tá vendo, né, que no futuro a ajuda das fontes alternativas, né, seja por esse mix, né, solar, fotovoltaico, mix, como você colocou, né, solar, biomassa, ou seja, o mix é independente, solar, bateria, né, o mix a gente vai discutir dentro de cada projeto, né, mas eles têm que poder contribuir, né, e além disso, a gente tem que garantir, né, talvez numa revisão dessa metodologia de MUST, essa coisa toda. O Leonardo também comentou comigo a questão do custo também, né, por conta de poder fazer controle de tensão à noite, né, que seria o Sanfri, né, essa coisa toda, que aí teria que celebrar um contrato de custo, né, porque aí você, na verdade, absorveria a potência do grid para poder fazer o disparo dos GBTs. Enfim, eu acho que, como um todo, né, as entidades envolvidas têm que sentar para discutir, para poder fazer com que os requisitos atuais se adequem a essa nova realidade dessas usinas híbridas, né? Da nova realidade das fontes renováveis, que isso aí é um caminho sem volta em todo o mundo, tá? Então, isso é que a gente tem que garantir. É claro, existe não só o aspecto, no caso do MUST, né? Existe não só o aspecto da própria ultrapassagem do MUST em si, mas se a própria rede tem capacidade, né, do ponto de vista de dimensionamento de equipamento, de ter uma injeção transitória. É uma coisa que, como o Leonardo falou, a gente precisa cada vez mais de modelos precisos, né, das plantas, né, para poder avaliar, né, essa injeção transitória no grid. Também não vai violar nenhum limite operativo do equipamento durante um tempo não permitido, né? Então, essa mensagem mais ou menos que eu queria dar para vocês do ponto de vista mais técnico. Eu acho que o Dalmir deu o ponto de vista mais de regulatório aí, né? Tá? Tá bom, muito obrigado. Nesse sentido, pegando um gancho no que você falou, Quintão, como é que está as exigências de modelagem dessas plantas fotovoltaicas hoje na ONS? Porque a gente tem percebido que, em alguns casos, a gente viu que tem sido fornecido apenas o modelo do inversor, quase que né, sem estar sendo fornecido o modelo da planta como um todo, ou seja, todos os inversores, mais o PPC no ponto de conexão. Né? Você poderia explicar um pouquinho isso para a gente? Sim, exatamente, Dalmir. Na verdade, o que acontece, né? A gente está cada vez mais, digamos assim, exigente quanto aos modelos, né? Muito no sentido do que o Leonardo comentou na apresentação dele, né? Conforme aumenta a penetração dessas fontes na matriz energética e no sistema interligado, cada vez mais estudos de forma precisa a gente tem que fazer, né? O que acontece? Hoje, né, a questão do PPC, ele não é encarado, como você colocou, apesar de ser um custo praticamente relevante
perto de todo empreendimento, ele não é colocado de forma obrigatória, digamos assim, pelos agentes, né? A gente tenta mostrar da necessidade, essa coisa toda, né? Do ponto de vista de modelo, a gente sim modela o inversor e, se houver o PPC, nós modelamos o PPC. Nós modelamos de forma integral todos os equipamentos, tá? Não existe não vamos modelar o PPC, não vamos modelar o painel fotovoltaico. Sim, a gente modela tudo, tá? Essa é a resposta para você, e cada vez mais exigente quanto a modelo e validação do modelo em comissionamento da planta, tá? Leonardo, você poderia comentar um pouco sobre esse aspecto que a gente está falando agora nesse momento? Como é que isso tem acontecido em outros países? Como é que isso evoluiu? Dá uma visão nesse contexto externo aí, porque o nosso parque ainda, digamos assim, ainda está nascendo, né? A gente ainda tem um bom caminho pela frente, mas a gente tem experiência de outros países aí que podem ser muito interessantes para a gente já ver o nosso futuro. Bom, eu acho que a primeira mensagem é que os procedimentos de rede no Brasil, eles não estão muito atrás do que a gente vê em termos de regulamentação técnica fora do Brasil. Então, em termos de requisitos, eu acho que nós estamos bem servidos, e eu acho que o processo de revisão contínua, periódica dos procedimentos de rede, eles estão ali e tem servido ao propósito dele. O que nós vemos, por exemplo, pegar o caso europeu, que talvez seja uma das primeiras regiões do mundo onde essas fontes, tanto eólica quanto solar, começaram a se desenvolver à escala de sistema. O que nós vemos hoje é claramente essa evolução de requisitos técnicos, de desempenho das plantas, porque, como eu citei anteriormente, a gente está na fase de retrofit de plantas, substituição de equipamentos por equipamentos mais novos, e onde o que se aceitava há 10 anos atrás não se aceita mais hoje. Você tem que implementar novas funções de controle com melhor desempenho. Então, eu acho que o Brasil segue o mesmo caminho do que a gente seguiu fora. O Brasil tem suas particularidades, cada sistema é um sistema, então a gente nunca deve copiar a regra de um para outro, e eu creio que o trabalho que a gente faz no Brasil hoje, em termos de requisitos técnicos, ele está muito bem amparado pelos seus pares internacionais. Uma coisa e o Quintão sabe disso, que nós já discutimos bastante o tema, é a questão de como você faz cumprir a regra do jogo. Então, e eu também citei a questão do comissionamento, de testes, de compliance. Então, a gente talvez tenha um caminho bom a seguir junto aos agentes nessa questão de realmente chegar na fase de comissionamento e garantir que essas plantas tenham o desempenho necessário para o sistema, e aí também tem um caráter antecipativo por parte de agentes, principalmente, de não deixar chegar até os ensaios de comissionamento para ver se tudo está andando ok. Eu acho que já na parte de projeto dessas plantas, na parte de engenharia propriamente dita, a gente já precisa começar a pensar que lá na frente a gente tem que provar tudo o que está sendo pedido. Então, o processo, né, Leonardo, é como você colocou, né? Exatamente. Talvez o comissionamento seja um pouco tarde, né? Mas já pensando nisso, a gente hoje acompanha, né, os empreendimentos desde a fase de parecer de acesso. Né? As pessoas da equipe estão aí, Thiago, o André, né? Então, o que acontece? E hoje a gente já analisa aspectos de atendimento submódulo 210, até mesmo lá no modelo que o cara fornece no acesso. Então, lá a gente sinaliza, o seu aerogerador não tem inércia sintética, o seu parque fotovoltaico não faz controle de tensão no ponto de conexão de forma eficiente, né, como a gente quer. Então, a gente já sinaliza lá na frente, e mesmo até mesmo em alguns casos, né, para o processo, tá? O processo é parado,
de forma que o cara mande, né, o agente mande um modelo que atenda o que a gente precisa, né? Porque a gente já está sabendo que lá na frente ele vai precisar isso aí, né? Essa questão do requisito é uma questão muito completa, né? O Leonardo digamos assim, é um dos nossos maiores contribuidores nisso aí, né? A gente tem discussões muito boas, né? Ele vai lembrar que a inércia sintética, por exemplo, nós não copiamos integralmente a inércia sintética do que é feito no resto do mundo. Por quê? Porque nós temos no Brasil essa característica do sistema interligado ter transferência de grandes blocos de energia de um lado para o outro, né? Uma hora Norte-Sul está operando de um lado, a hora Norte-Sul está operando do outro, né? Ou seja, tem essa característica de transferência de grandes blocos de energia. Então, é claro que agora cada vez mais raramente, né? Mas ainda assim existem grandes variações de frequência quando eu tenho algum problema nessa perturbação. E aí o que a gente fez? A gente pegou, na época que a gente estava definindo, né, digamos assim, nacionalizando o requisito de inércia sintética, né? Nós chamamos todos os fabricantes, os maiores fabricantes, o Sérgio Sardinha encabeçou esse processo aí, né? E vimos, cara, o que vocês podem dar para a gente do ponto de vista que não comprometa, digamos assim, a vida útil do seu equipamento, né? Aí a gente pegou, fizemos lá um estudo, quantas vezes havia violação do 0,2 Hz, que hoje é definido lá como início da inércia sintética, né? E aí fizemos lá o número de vezes, anualizamos, né, o número de vezes lá numa curva de frequência no PI do sistema interligado e vimos, ó, tem tantas violações, vocês suportam isso? Sim, então vamos definir o valor de 0,2 Hz. Ou seja, qualquer requisito, a gente tem um cuidado, né, de discutir toda essa coisa com todos os agentes envolvidos e os fabricantes também, tá? Muitas vezes os fabricantes, dependendo do requisito. E essa tendência da gente cada vez mais amadurecer os modelos, né? Desde o acesso é uma coisa, digamos assim, um caminho sem volta, tá? A gente tem, por exemplo, exemplos de relatórios de comissionamento, né? Que nós hoje temos, é uma evolução também, nós hoje temos um modelo de relatório de comissionamento, coisa que talvez há 2 anos atrás nós não tínhamos, né? Ou seja, o agente hoje já recebe um modelo do que a gente precisa efetivamente de comissionamento de um parque solar fotovoltaico ou de uma usina eólica, né? E cada vez mais a gente está exigente nisso aí, tá? Então, essa é o que eu teria a comentar sobre o assunto, tá? Pergunta aqui, talvez a gente não consiga cobrir todas as perguntas que estão chegando agora, o pessoal começa a pensar, começa a formular várias perguntas, é natural. Aquelas que a gente não conseguir cobrir aqui, a gente vai encaminhar para os convidados, para eles responderem, e depois a gente vai postar no nosso site ou juntamente lá onde vai estar o vídeo, né? Vocês podem depois procurar tanto no nosso site quanto no nosso canal do YouTube. Vocês vão encontrar esse webinar com as perguntas e respostas que não tiverem sido respondidas junto desse material. Eu tenho uma pergunta aqui questionando o seguinte: para obter uma resposta rápida dos controles de tensão, reativo, frequência por meio do PPC, o investimento em sistema dedicado é relevante, considerando uma possível não utilização do SCADA. Bom, eu entendi aqui que está questionando aqui o investimento num PPC dedicado que não seja uma função, digamos assim, rodando dentro de SCADA, né? Então, eu vou tentar responder eu também, depois eu passo a palavra para os convidados. E já aproveitando esse ponto, alguém perguntou sobre a obrigatoriedade ou não em plantas de geração centralizadas da existência do PPC. Bom, então, respondendo aqui quanto a custos, eu diria que o custo não é tão diferente, claro, depende do tamanho da sua planta, mas volto a frisar o seguinte ponto: o PPC vai ser o maestro da sua planta, vai coordenar como a sua planta funciona. Então, imagina uma orquestra que tem um maestro ruim, o resultado não deve ser bom. Se você tem, então, um PPC, considerando aí que é o maestro dos inversores, que é o que controla todo esse fluxo de potência, de melhor qualidade e que possa evoluir com o tempo, conforme o parceiro que você estiver, você tem que considerar isso no teu custo aí de curto, médio e longo prazo. Normalmente, essas plantas têm buscado investimento. Então, por que não já investir numa solução mais adequada
e colocar isso dentro do investimento que você já está buscando na tua planta, do que mais tarde você ter que correr atrás de uma solução para suplantar eventuais dificuldades que a tua planta venha a começar a sofrer por questões de interferência do próprio sistema. Então, eu passo agora a palavra para o Quintão, e de repente para o Leonardo, sobre a obrigatoriedade ou não do PPC. E aí aproveito uma pergunta que é a seguinte, que resgatando, estou tentando juntar algumas perguntas para a gente ser mais, otimizar o nosso tempo. O que acontece se a planta, por algum motivo, por exemplo, não responde adequadamente a um fundamento de tensão, né? Vamos dizer que a resposta da planta lá tá lenta ou está tendo algum tipo de coisa. O que a ONS faz? Ela desliga essa planta? O que acontece? Então, Deixa você pode me falar? Posso sim, deixa eu tentar voltar lá à pergunta original, que é a questão da obrigatoriedade ou não do PPC, né? Vou lembrar de um caso, evidentemente não vou citar nomes aqui, né? De uma planta que tinha a seguinte questão, né? Eu tenho controle de tensão. Tem controle de tensão, tá? Então vamos analisar a dinâmica do modelo do seu controle de tensão, né? Ah, não. Eu tenho o sistema lá, eu peço um set point de tensão, né, que é geralmente como o ONS opera o sistema, né, ele pede um determinado set point de tensão, né, daqueles 3 modos de tensão, a gente usa o controle de tensão no ponto de conexão, né, só que eu demoro quase 1 minuto para ajustar a tensão daquele ponto de conexão. E vamos tentar entender por que isso acontece. Isso acontece porque ele não está usando, e aí usando um pouco da apresentação do Leonardo, né, o controle centralizado que faz a coordenação de todo o controle, de forma eficiente, todo o controle de tensão da planta e faz com que a planta responda lá em algumas centenas de milissegundos, né? Para isso, para você ter essa resposta rápida da planta, de forma que não haja instabilização do controle de tensão, isso você só consegue fazer com controle centralizado e rápido. Não dá para fazer via escada. Aí, qual é o fundo da história? O fundo da história é que realmente ele não tinha um controle de tensão como o ONS gostaria que ele tivesse. Na verdade, o que estava faltando é um controle, um PPC, um controle centralizado, de forma que ele tivesse um desempenho transitório do controle de tensão, que é isso que a gente precisa, como o Leonardo mostrou lá no slide, com uma resposta da ordem de 100 milissegundos, 200 milissegundos, que muito se aproxima de uma máquina síncrona convencional, né, no ponto de conexão dela, né? Então, essa é a ideia do que a gente precisa, isso, né, Aníbal? Eu não sei se faltou algum ponto aí, Aníbal, por favor, me ajuda aí. Se é obrigatório, se existe uma obrigatoriedade. Não existe. Naturalmente, é a mesma coisa, por exemplo, é obrigatório que o cara use um modelo de aerogerador full converter ou double fed? Não está escrito isso no procedimento de rede. Agora, ele consegue atender o requisito do procedimento de rede com rotor de gaiola, como eram os primeiros aerogeradores? Não. Então, naturalmente, você já exclui quem não usa uma tecnologia adequada para poder se conectar à rede básica, né, por requisito técnico, entendeu? Então, se você for lá, efetivamente não tem lá que você tem que ter um PPC, tá? Mas também não diz que você não precisa ter. Então, na hora que a gente faz, por exemplo, uma análise do requisito de controle de tensão, ele não atende os tempos que nós necessitamos. Então, naturalmente, isso que quase obriga ele a ter um PPC. Tá entendendo, Aníbal? É dessa forma que a coisa funciona, né? E como o Leonardo falou, né? A gente procura o tempo todo estar par e passo com as novas tecnologias, como foi assim com a inércia sintética, como foi assim como o undervoltage high true, que a gente deu uma apertada recente no undervoltage high true, injeção de corrente sob falta, essa coisa toda, para manter o grid code, né? Os procedimentos de rede do Brasil par e passo com o que é o resto do mundo, tá? Claro, levando em conta as necessidades, não é meramente um copia e cola, né? Adequando ele às realidades do nosso sistema interligado, do que a gente precisa a nível de Brasil, tá? E só complementando o Quintão, nessa questão de obrigatório ou não um PPC, eu acho que o que é importante na regulação, de entender a regulação, é que ela é agnóstica do ponto de vista tecnológico. Então, se eu conseguir responder a esse requisito com uma outra forma de controle, com controle distribuído ou pouco importa, atendi o requisito, muito bom.
Então, a gente não tende na regulação a não impor tecnologia, porque a tecnologia de hoje pode não ser a tecnologia do amanhã, mas o serviço sistêmico, ele é quem perdura no tempo. Então, a gente tem que definir o serviço. Por isso, Leonardo, que a gente discutiu muito esse ponto, tá? Se vai colocar lá que tem que ser obrigatoriamente full converter e double fed, né? O double fed. E optamos por não colocar. Optamos sim apertar requisito. Por quê? O requisito é o que a gente precisa. O que está lá atrás do requisito, entendeu? Exatamente isso que você falou. Perfeito. Certo. Vou tentar juntar algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta um pouco relacionada a fontes, a plantas híbridas, né? Eu só queria fazer uma ressalva. Na verdade, o Quintão pode me corrigir se eu falar errado, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido é que tem se falado muito de plantas híbridas, mas a planta híbrida no Brasil ainda não existe de fato. Ela depende de uma regulamentação, que é o quê? Você está querendo usar uma planta complementar eólica com solar no mesmo ponto de conexão para que elas sejam complementares no perfil de fornecimento de energia, usando toda a infraestrutura de subestação e no ponto de conexão, né? Hoje você já poderia fazer isso, correto, Quintão? Já vou passar a palavra para você. Mas você vai pagar tudo duplicado, é como se fossem duas usinas independentes. O que eu entendo que está sendo discutido, ao menos que eu esteja equivocado, Quintão, é que então hoje você tem uma planta, você tem um determinado custo lá de MUST, de taxa de uso da rede e tudo mais. Você bota outra do lado, você vai pagar também. Então você tem o dobro. O que está se conversando é que você não vai pagar nem uma vez e nem duas vezes, vai pagar alguma coisa intermediária. Meio tempo, porque você usa a tua eólica só de dia, só de noite, e a solar só de dia. Tem uma transição. Você podia comentar sobre isso, Quintão? Sim, até vou fazer uma cola aqui de uma informação que o André me passou aqui, que realmente hoje já tem uma planta híbrida, né? É um projeto piloto lá, parece da Engie no sul, né, André? Então, isso aí existe mesmo. Agora, ano passado, eu lembro, já não sei nem se é ano passado, ano retrasado, 2019 ou 2020, nós fomos procurados lá realmente com uma planta que era muito maior que essa da Engie, né? E a ideia dessa planta, Aníbal, realmente era fazer uma otimização, né? Porque ele tinha um ponto de conexão muito bom no sistema interligado, né? E o que ele queria naturalmente era reduzir o flicker dele, né? Ou seja, reduzir lá a oscilação que tinha natural do vento durante o dia. E como o vento oscilava muito nessa região e ele tinha uma área muito grande com o aerogerador, ele pensou, pô, será que eu não posso pegar essas reduções de vento e preencher isso com energia de solar? Então foi exatamente isso que ele propôs, né? E aí exatamente o que você falou. Na verdade, ele estava querendo até repactuar o MUST, mas a rigor, se ele tivesse um PPC inteligente para somente manter mais constante a energia que ele injeta no ponto de conexão, ele não precisaria nem fazer nada do ponto de vista de renegociar contrato, entendeu? Porque ele estaria lá, era só a questão dele não ultrapassar, tá? Então, essa que é a ideia, tá? A ideia, ele pode fazer isso, ele pode armazenar em bateria para poder usar, por exemplo, no momento de ponta da carga, né? Ele pode fazer a mais variada. E o que é importante é isso, né, Aníbal? É a gente ter a tecnologia permitindo a gente fazer todo esse mix, né? Esse mix de fontes renováveis com armazenamento, ou seja, isso é que é importante para o nosso sistema interligado, tá? Essa que é a ideia, tá certo? Ok, muito obrigado. Eu vou responder uma pergunta que foi direcionada à Reivax, né? Basicamente, pergunta aqui como é que é feita essa comunicação aí do PPC com os inversores, né? É através da rede de comunicação da própria planta. Então, nesse aspecto, eu queria salientar qual a proposta de valor da Reivax. A proposta de valor da Reivax, se vocês depois acessarem o nosso site, é fácil acessar, vocês digitem solar.reivax.com, está tudo muito bem explicado lá, qual é o nosso escopo, né? Você tem basicamente uma usina centralizada, 4 grandes fornecimentos, que é o pessoal que fornece os painéis, são da ordem de milhares, quem fornece os skids e inversores, a parte de construção física da rede e uma quarta parte, que é a parte de sistema de controle e supervisão.
esse modelo que a gente colocou no nosso website é um benchmark com o caso do mercado americano, que é um mercado mais maduro do que o mercado brasileiro. E por que eu realço esse ponto? Porque a parte de supervisão e controle da planta, de novo, se você for olhar em termos financeiros, ele é o menos privilegiado, né? Tem um quinto grande fornecimento, que é a parte dos trackers. Mas a planta não, ela pode existir sem os trackers. Só que você usa os trackers para você otimizar mais a sua geração, você ganhar mais. Então, ela acaba sendo essencial, porque você tem sempre que buscar a tua melhor eficiência e desempenho da planta. Então, se vocês olharem lá no nosso site, a gente colocou que o nosso escopo é sistema de supervisão e controle. Por quê? Porque são coisas que estão interligadas. Então, você tem aí não só o PPC, você tem a parte de comunicação da rede, que tem que estar bem configurada para que a comunicação aconteça de forma eficiente, que os switches ou roteadores sejam configurados de forma a atender e garantir essa comunicação, e também a parte de supervisão, né? A gente tem percebido que aqui no mercado brasileiro ainda não existe essa visão de como tratar o fornecimento, né? Então, de novo, realço que isso é um benchmark do que acontece em mercados mais maduros, né, do que o brasileiro. E a gente reforça esse ponto, porque se você divide toda essa parte de supervisão, você está criando uma bola dividida, né? E a gente não acha que isso seja bom para o próprio empreendimento ou empreendedor, né? A gente quer assumir toda a responsabilidade da supervisão e controle da planta e garantir que esta parte importante da tua usina, do teu empreendimento, funcione como tem que funcionar, né? Então, a comunicação, como eu falei, é feita pela própria rede, né? Respondendo uma das perguntas aqui. Tem uma outra pergunta também que vai na direção do custo do investimento. De novo, você comparar na tua tabela lá de custos ABC, eu diria que o PPC está lá para o EF, né? Não é nem C. Ele está lá embaixo. Estão falando aí de menos de 1% de investimento total, né? Então, você investe 4 milhões para 4 milhões por megawatt, é o número, digamos assim, mágico, né? Esse custo já baixou. Tem empreendimentos que estão conseguindo bem menos do que isso, mas você faz uma planta, digamos, aí de 1 giga, você está colocando aí 4 bilhões, vamos dizer, aí você vai ficar... Não dá nem para calcular os zeros ali que tem que botar para o custo do PPC, né? Está falando de ordem de grandeza de 4 bilhões para alguns centenas de reais, né? Então, a diferença de custo, de investimento, é muito grande para ser relegada a uma parte tão importante da planta e não ser muito atentada. Então, os donos de empreendimentos devem estar atentos a esse tipo de questão, né? É um investimento muito pequeno, mas fundamental para o bom desempenho da minha planta. E, às vezes, a gente tem percebido que isso tem sido terceirizado para um terceiro fazer a compra, que normalmente acaba indo na direção do preço, do custo, porque esse terceiro que foi, digamos assim, encarregado de fazer essas aquisições, está preocupado em otimizar aquele valor da compra, mas não está preocupado com outras questões de qualidade, de longo prazo, né? De coisas que são importantes para o proprietário, né? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente já está em 12h19. Eu vou passar a palavra, então, para cada um dos nossos convidados, para que vocês façam as considerações finais, porque a gente já está bastante avançado no tempo, e nós prometemos aqui, o nosso compromisso, responder todas as perguntas que a gente recebeu. A tendência normal, o pessoal começa a pensar, começa a gerar várias perguntas, né? E a gente não vai dar vazão aqui, sendo sincero, a todas as perguntas bastante relevantes que a gente está recebendo. Então, eu passo a palavra na mesma ordem da apresentação, peço para serem resumidos, né, que a gente já está avançado no tempo. Passo a palavra, então, para o Quintão, depois o Dalmir e depois o Leonardo, tá bom? Ok, obrigado, Aníbal. Em nome do ONS, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse webinar, né? Eu acho importantíssimo isso aí, como o Aníbal colocou, né? Quando o Cristiano me convidou, né? Eu falei, não tem problema nenhum, vamos lá, eu acho que é isso mesmo,
porque é a única forma que nós temos, né, de passar para a comunidade, né, que trabalha com essa fonte alternativa, uma visão real do que nós precisamos, né, como operadores do sistema, né, do ponto de vista de requisito, para poder permitir que essas fontes renováveis ingressem, né, na nossa matriz energética de forma segura, né, para nós não sermos surpreendidos, né. Então, às vezes, a gente pode parecer aí para o pessoal, de uma forma geral, um pouco chato, né, pô, o ONS agora está muito rígido quanto a modelo, quanto a relatório de comissionamento, o ONS está muito rígido quanto à questão de requisito técnico, mas realmente a gente não faz nada do que a gente não julgue necessário, né, para a gente ter a integração desses empreendimentos de forma segura para o sistema interligado, tá? Então, a gente realmente conta com a colaboração e entendimento de todos aí, né? O PPC realmente é uma coisa que se espalhada, né, por todos esses empreendimentos, vai ajudar em muito a gente nessa tarefa, tá? Não tem a menor dúvida. E como a Aníbal falou, a gente tem o mesmo entendimento. Isso aí, comparado com o custo total do projeto, a gente até brinca, né? Isso é mismatch, né? Isso aí é tranquilamente diluído no custo total, tá? Então, essa mensagem, mais uma vez, agradecer a todo mundo aí, Dalmir, Reze, eu acho que foi excelente o nosso bate-papo, tá? E estamos aí abertos aí para continuar essa conversa aí, tá? Um abraço, Obrigado, pessoal. Paulo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Dalmir, por favor, as suas considerações finais. Claro, Aníbal. Bom, inicialmente, né, reiterar nossos agradecimentos, né, pelo convite, em nome da Câmara, e realmente, né, uma oportunidade muito interessante da gente discutir, trazer as visões de operação, de mercado, e eu acho que o grande objetivo, inclusive a Câmara, né, tanto os agentes como as associações, as mais diversas, têm assento quase que semanal lá na Câmara para trazer endereçamento de sugestões, pedidos, né? Então, a gente tem uma expressão que a CCE é a casa do mercado, né? Então, a gente está muito receptivo às evoluções, à expansão de mercado, a rever, né? E participar, né? De revisão de regulamentos, de procedimentos, quer seja de rede, comercialização. A Câmara é muito ativa, né? Nesse aspecto, né? E discutir, né, e essa amplitude, né, das fontes renováveis aqui no país é um fato, né, a gente percebe que a evolução é constante, né. Então, fica aqui o nosso informativo, né, de qualquer questão também que os senhores tiverem necessidade da Câmara, nos acione. A gente tem a nossa central de atendimento, né, tem nossos contatos, através do nosso portal também tem várias informações que são públicas, né, e então vocês poderiam também estar consultando, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? E esperamos ter contribuído, né, para as discussões aqui e abordagem, né, de mercado ao qual a gente teve a oportunidade de compartilhar com os senhores. Muito obrigado. Obrigado, Dalmir. Por favor, Reze, as suas considerações finais. Bom, como todos já disseram, então, novamente, reiterando os agradecimentos à Reivax pelo convite. Eu acho que a iniciativa é muito boa e na hora correta de ter esse tipo de discussão bem técnica para o setor elétrico brasileiro. Agradecer também ao Quintão e ao Dalmir pela complementaridade, eu acho, dos assuntos que foram apresentados por cada um. E dizer que, como um engenheiro de estudos em planejamento e operação de sistemas de potência, nós estamos sempre atrás de tecnologias que venham a resolver os desafios impostos por esse sistema de potência cada vez mais desafiador, com um comportamento dinâmico cada vez mais desafiador. Então, parabenizando aqui, então, a Reivax por essa iniciativa e que os fornecedores de tecnologia continuem nos brindando com ferramentas tecnológicas que possibilitem a expansão e a operação segura dos nossos sistemas por um bom tempo. Muito obrigado e qualquer dúvida, entre em contato, estamos sempre à disposição. Bom, então, vou fazer a nossa palavra de encerramento. Agradeço mais uma vez aos excelentes palestrantes que nós tivemos. O tempo realmente foi muito pequeno, acho que dá para falar o dia inteiro sobre esse assunto, é muito rico, né?
Eu coloquei no chat o meu e-mail de trabalho. Quem quiser entrar em contato com a gente pode usar esse e-mail ou usar o e-mail marketing@reivax.com para quaisquer questionamentos, né? Convido novamente para acessar o nosso site, solar.reivax.com. Lá tem bem explicado vários aspectos que a gente tratou aqui. E fiquem atentos que nós, em breve, vamos promover um novo webinar, muito provavelmente sobre plantas híbridas. Mas a gente ainda está articulando esse webinar, mas já deixo aqui o spoiler, que será provavelmente o nosso próximo webinar. E agradeço a presença de todos. Espero contar com a participação de vocês no nosso próximo webinar também. Quanto às apresentações, nós vamos pedir autorização para os palestrantes e, conforme tenhamos a autorização, a gente disponibiliza elas também, tá bom? Então, dou por encerrado o nosso evento. Obrigado.